E aí galera, aqui é a Juke e hoje eu trago para vocês a Asus Strix RTX 2070. Se você tem alguma coisa aí que você quer falar de hardware, alguma dúvida, você pode botar aqui embaixo já nos comentários, dá uma pausinha no vídeo, vai ali, comenta e aí volta, beleza? Eu queria falar para vocês inicialmente o que a gente tem de novidades na parte de hardware, que é a parte que a gente chuta, que basicamente, se você já viu a 2080, você viu que a 2080 já tem uns cooler um pouquinho diferente, né? Um fan com design diferente. Aqui eles resolveram manter a estética mais parecida com a série 10. Então a gente tem os Wing Blade normalzinho, na fita, mas a gente vai ter aqui o Dual BIOS, que a gente tem também na 2080, não sei se vai sair isso para toda a série 20, mas temos até aqui em todas. Dual BIOS basicamente é você poder fazer um pouco de overclock e já deixar as configurações na BIOS para melhorar a refrigeração. Você tem uma opção na BIOS voltada para desempenho e a outra opção, que seria a padrão, que é voltada para silêncio, né? Ou modo silencioso. O modo silencioso ele mantém também ativa o 0 dB, que liga os fãs a partir de 55 graus, e no modo desempenho, assim, é para quem não se importa com barulho e quer já essa versão já com overclock, mas você dá um pouquinho mais de overclock e mantém ela, para manter ela estável, você precisa então aumentar o barulho e os fãs vão ficar ligados por mais tempo e numa rotação maior. Então, você vê aí na situação que você quer. E outra coisa é que esse Dual BIOS você não muda por software, não é pela BIOS, você muda aqui num switch, então você precisa fazer isso manualmente, né, com o seu dedinho, beleza? Outra coisa que a gente vai ter aqui é suporte a 4 monitores, a gente tem, vamos dizer assim, como sugestão a utilização de uma fonte de pelo menos 550 watts, são necessários 2 conectores, um com 6 pinos e o outro com 8 pinos. A gente tem mais 2 conectores aqui, para fãs e um conector para fitas RGB. A parte legal desse conector aqui é que os conectores, né, os fãs conectados nessa placa vão estar sendo controlados por essa placa. Então é interessante que você posicione esses coolers numa posição aí que eles vão jogar ar frio na placa, porque é ela basicamente que ela vai ter como referência aí em relação à temperatura. Então se você colocar eles direcionados para o seu HD, não tem muito assim, né? Eles vão ligar, vão aumentar a performance quando a placa estiver quente, tá? Então é legal isso. Você pode fazer isso também para melhorar a estabilidade dela e manter os clocks aí mais estáveis no seu overclock. Ou bloca ela de uma vez, mete nitrogênio líquido e ó. Bom, vamos lá. Próximo tópico. A gente também tem uma armadura, porque a Asus ela percebeu que a placa está ficando pesada, né? Então eles aumentaram a robustez da placa, a gente tem como se fosse uma armadura por toda a placa, e essa armadura ela se junta, vamos dizer assim, nesse espelho traseiro. Então você tem um espelho traseiro mais reforçado e toda uma estrutura junta aí, né, com a placa. Se sua placa-mãe for uma placa-mãe mais simples, coloca alguma coisa para manter a placa, né, firme em todos os lados aí, porque ela pode dar algum problema no seu conector, no seu slot PC Express. Ela tá realmente pesada, tá? Se você tem uma placa-mãe Asus, uma placa-mãe já com Asus Safe Slot, pode ficar tranquilo, mas não sei, né, qual que é a sua placa, verifique qual que é a sua situação e sempre tenha cuidado, né, porque esses componentes são caros, é interessante a gente sempre ter um cuidado extra, são os nossos filhos, né? A gente tem também as portas, né, de saída de vídeo, 2 DisplayPort, 2 HDMI e também uma porta do tipo C, né, USB do tipo C. Você pode usar ela tanto para o VR, como também como uma USB do tipo C qualquer. Então, se você precisa, sei lá, para o seu celular, você pode usar para o seu celular também de boa, ela é uma porta do tipo C normal. Falando da parte de CUDAs e clock, a gente não tem nada muito expressivo, nada muito inovador, porque a gente tem a parte mais interessante na arquitetura Turing em si, que não vai ser englobada, no caso, pelo clock da placa. Só para passar para vocês os números, a gente tem 2.304 núcleos CUDA, 1.845 MHz no Boost Clock no modo OC, 1.410 MHz no Base Clock em modo OC também. A parte de memória, a gente sai da GDDR5, vai para GDDR6, calma, GDDR6. Isso significa 4.000 MHz de clock de memória, 256 bits
na interface e temos nesse modelo aqui 8 GB de capacidade. Agora na parte de arquitetura, como ela é uma RTX, a gente vai ter suporte a Ray Tracing em real time. O que isso significa? Ray Tracing já é uma tecnologia que existe há mais tempo, mas agora a gente pode fazer então a utilização dela nos jogos e também em aplicações como Adobe e esperamos, né, que tenha suporte para outras aplicações, não só para jogos. Além disso, a gente também vai ter DLSS, que é uma nova tecnologia de anti-serrilhamento. Bom, eu acho mais interessante, dentre essas duas, eu acho mais interessante a DLSS, por quê? Porque na minha experiência eu nunca tive grandes frames, porque a minha placa é uma placa bem humilde, assim. Eu tenho, na verdade, só uma 1050 Ti, né, que eu uso, que é minha e tal. Então, pra mim é mais interessante DLSS, porque Deep Learning Super Sampling. Essa tecnologia ela vai entregar basicamente a mesma qualidade de imagem final, mas ela vai precisar de uma performance menor. Isso significa, basicamente, mais frames, mas mesma qualidade. Essa parte é interessante porque até aqui a gente não mudou nada, vamos dizer assim, você está ainda enxergando as mesmas coisas, mas você aumentou os seus frames. O Ray Tracing, na verdade, ele não é usado de uma forma completa, tipo, não é 100% do jogo que vai de, né, ou 100% do jogo em Ray Tracing ou zero, não é assim que funciona. Na hora de implementar o Ray Tracing, os desenvolvedores vão escolher onde eles vão usar, por exemplo, no BF5 eles vão usar nos reflexos, em Shadow of Tomb Raider eles vão usar nas sombras. Então sempre tem um local específico, né, uma situação específica, e eles usam então de modo híbrido, não é que nem se a gente fosse comparar os filmes, né, que usam essa tecnologia, você fica ali, ó, horas e horas para renderizar um frame. Então, colocar isso para ser renderizado em real time 100% vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Um dia chegamos lá. Os jogos que a gente vai testar agora ainda não tem suporte a essa tecnologia. Esperamos conseguir trazer para vocês quando efetivamente tiver, né, jogos, os patches aí que faltam para o Shadow of Tomb Raider, para a gente poder então ver como que funciona essas tecnologias na prática e saber então qual que é o ganho, qual que é a perda, como que fica a imagem e tirar um pouquinho essa teoria e mostrar efetivamente como que funciona. Se vocês ficaram com alguma dúvida, né, as que podem ser esclarecidas, claro, coloque aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, faça isso agora, seu momento. Já ativa as notificações, deixa também seu like e fiquem agora com os testes. Até a próxima! Então, galera, vamos para os testes agora. A gente fez os testes em alguns jogos, começando com GTA. Lembrando que a gente fez os testes aqui em resolução 2K, utilizando a mesma configuração, o mesmo setup em todos os jogos. Um i7 6700K rodando a 4 GHz, 16 GB de memória e, claro, a nossa queridinha Asus Strix RTX 2070. Então, oficialmente começando a falar de GTA V, a gente teve uma mínima de frames em torno aí de 81 e máxima em torno de 133. A média de frames ficou acima de 100, então eu acho que já tá ótimo pra gente jogar esse jogo. Ele é um jogo que tem gráficos muito bonitos, ele em si é bem pesado, isso não só pro processador e pra placa de vídeo, também pra parte de disco, né, da parte de armazenamento. Então já fica essa dica que para jogar esse jogo, para conseguir rodar ele numa quantidade aí razoável de frames, você precisa ter todos os componentes bem parrudos. E claro, você também vai ter a opção aqui de diminuir a resolução ou de repente diminuir um pouquinho a qualidade gráfica para aumentar ainda mais essa quantidade de frames. Mas eu acho que para 2K e para uma qualidade ultra, tá ótimo esse resultado. Em For Honor, a gente teve aqui então um teste também, claro, em 2K, com a qualidade Extreme. A gente não colocou absolutamente tudo no máximo, tá? A gente pegou o preset padrão Extreme. O mínimo dos mínimos aí de frames foi em torno de 60 e a média ficou acima dos 100 frames na maioria das zonas. A máxima ficou em 125. Esse é mais um jogo que, se você precisa, de repente, se você joga mais competitivo, você pode diminuir a qualidade gráfica para aumentar essa quantidade de frames, mas para a maioria das pessoas acredito que esse já seja um resultado bem interessante. Claro, fica aí a seu critério a quantidade aí, fazer a análise de frames versus qualidade.
Em Shadow of Tomb Raider, a gente tem um jogo aqui um pouco mais recente. Infelizmente, no momento que a gente fez esses testes, tá? Não existia ainda o suporte ao Ray Tracing e também não existia o suporte ao DLSS, beleza? Então, só para registrar, a gente teve uma quantidade aí mínima em torno de 60 frames, então essa placa aguentou. Esse jogo ele é single player, não existe a necessidade de grandes quantidades de frames, né? Ele não existe modo competitivo nele. Claro, a gente teve alguns pontos com mais de 100 frames, então essa placa mostrou que ela está pronta para rodar o Shadow of Tomb Raider. Infelizmente, no momento que a gente fez os testes, que a gente tinha essa placa disponível conosco, a gente ainda não tinha o BF5, então a gente fez os testes com o BF1. Lembrando que BF5 é um jogo novo, tá? Ele tá mais pesado, tá menos otimizado, tem menos tempo de vida também, justamente por causa disso deve ter alguns bugs, então você não pode comparar esses testes de BF1 com o BF5, beleza? A gente teve aqui todos os testes em single player, tá? Muitas explosões, tanques, e a gente verificou que essa placa aguenta esse jogo acima de 100 frames na maior parte do tempo aí, acima de 120. Então, gente, resumindo, essa é uma placa que tá num preço mais acessível que as 2080 e 2080 Ti, mas a gente conseguiu verificar que se você for rodar em 2K, ou de repente se você tá disposto a baixar, né, a utilizar uma resolução um pouco menor, para ter uma qualidade de frames mais absurda, você tem essa opção. A gente justamente fez os testes em 2K para mostrar para você que você pode rodar os jogos da nova geração e da antiga também numa qualidade já aceitável de frames. Então, se você gostaria de rodar, de repente, tanto o BF como o For Honor, que são jogos aí um pouco mais voltados para a área competitiva, você tem margem para diminuir qualidade gráfica, para diminuir resolução, para você conseguir, então, aumentar essa quantidade de frames. Mas, claro, eu, né, pessoalmente, já acho que acima de 100, 120 frames tá maravilhoso para jogar esses jogos. Eu queria falar para vocês inicialmente o que a gente tem de novidades na parte de hardware, que é a parte que a gente chuta, que basicamente, se você já viu a 2080,